Os destaques desta edição. Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe é prorrogada até 9 de junho. Petrobras reduz preço do diesel e da gasolina nas refinarias. Moro absolve mulher de Eduardo Cunha em ação por lavagem de dinheiro. Pode ultrapassar 1 milhão. Governo faz levantamento de prejuízos na esplanada após protestos em Brasília. Delator diz que notas do Ibope foram usadas para dissimular propina. Eduardo Braga critica a exoneração de Rebeca Garcia e ameaça deixar a base aliada. Manaus vai sediar simpósio de combate à corrupção. Caseiro morre após ser picado por cobra em ramal da BR-174. Acerto de contas. 2 homens foram executados no Águas Claras e Nova Conquista. Bandidos usam de violência contra passageiros. 2 ônibus do transporte especial foram assaltados nessa madrugada quando deixavam trabalhadores no Distrito Industrial, no Tancredo Neves. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. A quinta-feira foi de muito calor em Manaus, com os termômetros esbarrando nos 38 graus. Hoje não será diferente, com 33 graus à sombra, segundo o Climatempo. Agora, aqui no sítio histórico da cidade, na rede difusora de rádio, 26 graus. A probabilidade de chover 8 milímetros é de 80%. A umidade do ar está em 94%. Vento fraco, com 5 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 26 de maio. 146º dia do ano. Faltam 219 para terminar 2017. Hoje é o dia de São Felipe Neri. Comemoramos ainda o dia do revendedor lotérico, o dia nacional de combate ao glaucoma e o dia nacional do bombeiro. O Rio Negro parou nos 28 metros e 91 centímetros, de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Sem restrições para pousos e decolagens, opera o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1918. Telefone. 3 primeiros circuitos entre Rio e São Paulo são inaugurados. 1945, na Segunda Guerra, Tóquio é destruída em bombardeio. 1963 é fundada a Organização da Unidade Africana. 1966, a Guiana, ex-Guiana Inglesa, torna-se independente. 1986, a União Europeia adota a bandeira europeia. Também em 1986 morre Flávio Cavalcante, jornalista, compositor e apresentador de televisão brasileiro. 1963 era realizado no Brasil o primeiro transplante de coração pelo Dr. Euríclides de Jesus Zerpini. 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Avenida Edmundo Soares, alça de acesso da Avenida Altasmirim, ao bairro de São José Operário, em frente ao Shopping Grande Circular, será interditada parcialmente em 2 horários por dia, a partir desta sexta-feira até o dia 5 de junho. No local interditado haverá a implantação de uma rede subterrânea de drenagem. Cerca de 250 estudantes da Escola Estadual Otávio Mourão saíram às ruas do bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, no final da tarde de ontem. Os alunos reivindicavam mais segurança para a unidade de ensino e para as ruas do bairro. De acordo com o Tenente Lopes, da 26ª Companhia Interativa Comunitária, a passeata teve início na própria escola às 17 horas e percorreu diversas ruas. O encerramento do trajeto aconteceu na frente do 26º Distrito Integrado de Polícia DIP, que fica ao lado da 26ª SICOM. A ação dos alunos durou pouco mais de meia hora. 5h51 em Manaus. A abertura das inscrições para o programa de estágio de estudante Petrobras 2017, que ocorreria nesta quinta-feira, foi transferida para a próxima segunda-feira, dia 29. A mudança ocorre em função de alterações no edital. A Petrobras oferece 6 oportunidades para nível superior em Manaus. As bolsas podem chegar a R$ 1.646,56. A Fundação Alfredo da Mata realizará neste sábado, de 8 às 12 horas, na Escola Estadual Professor Valdoc Frick de Lira, Colégio Militar da Polícia Militar, na comunidade São Pedro, o terceiro mutirão dermatológico de 2017. Serão distribuídas 800 fichas para a comunidade. O objetivo dos nossos mutirões é realizar exames para a busca de novos casos de hanseníase, doenças dermatológicas e infecções sexualmente transmissíveis,
especialmente HIV e sífilis, explicou o diretor-presidente da Fondato, Helder Cavalcante. A Hanseníase apresenta ano a ano comportamento descendente com redução da incidência. A doença passou de 75,5 casos por 100 mil pessoas em 1990 para 10,46 casos para cada grupo de 100 mil pessoas ou de 100 mil habitantes em 2016, o que representou uma redução de 86,14%. Apesar da diminuição dos números ser significativa, a doença ainda é considerada como parâmetro de endemicidade alto. 5h52 em Manaus. Bandidos assaltam ônibus no Tancredo Neves. Eu converso com Alberto Pellegrini. Transporte especial, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã. Muito bem, Paulo. Os 2 ônibus do transporte especial foram assaltados nessa madrugada. O primeiro caso ocorreu por volta de 1h da madrugada, quando 2 homens assaltaram a rota da Filco, que estava sendo feita por um micro-ônibus, Paulo. Eles entraram no coletivo, aproveitaram que um funcionário estava sendo deixado em casa, anunciaram o assalto, entraram no ônibus, levaram celulares e quem não tinha celular, as pessoas foram agredidas. O outro assalto aconteceu também no bairro Tancredo Neves, no momento em que o ônibus estava passando pelo quebra-mola, teve que diminuir a velocidade, daí os bandidos foram para a frente do ônibus armados, apontando armas, entraram no coletivo e fizeram a limpa também nos funcionários da Salcomp. Paulo, aquela coisa novamente, quem não tem o celular, que diz que não tem o celular, acaba apanhando desses bandidos. Portanto, os 2 assaltos ocorreram no bairro Tancredo Neves, que fica na zona leste da cidade. Infelizmente não apareceu ninguém para linchá-los, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, infelizmente não, né? A gente, como eu conversava com os motoristas agora, havia diminuído e muito o número de assaltos, mas agora voltou aquela coisa do que era antigamente, muitos assaltos, praticamente toda noite aí tem um ônibus de transporte especial sendo assaltado aí por esses bandidos. Foi uma madrugada de pânico para esses trabalhadores que voltavam de uma jornada durante a madrugada no Distrito Industrial, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, os trabalhadores estavam, né, como fala no popular, tinham deixado o trabalho, tinham cumprido, né, a sua missão, estavam largando, como eles dizem, e estavam em direção às suas residências quando foram atacados por esses bandidos aí, os bandidos que atacam de noite começaram novamente a fazer esse tipo de assalto com o transporte especial. Daqui a pouco o Pellegrini vai trazer detalhes também de 2 homens que foram executados lá no Águas Claras e no Nova Conquista. Daqui a pouco no noticiário policial, mas vamos nos deter aqui nesse caseiro que saiu de casa por um ramal, Pellegrini, e foi picado por uma cobra, né? Pois é, Paulo, ramal Comebol, BR-174, as informações que temos é que ele tinha a casa que fica lá no meio do sítio, no meio do mato, ele trabalhava como caseiro nessa casa, de repente ele havia tomado um café e saiu. Foi com o terçado na mão para ramal adentro. De repente só ouviu os gritos lá para dentro. Acorde, acorde, acorde. Quando chega lá, Paulo Guerra, ele tinha sido picado por uma cobra, aquela famosa surucucu pico de jaca. Não deu tempo nem mesmo de trazê-lo, de levá-lo a uma unidade de saúde. Momentos após ser picado pela cobra, ele acabou morrendo. O corpo está no IML, Pellegrini? O corpo encontra-se no Instituto Médico Legal. Já foi liberado, inclusive, Paulo, mas deu entrada no Instituto Médico Legal, sim. Alberto Pellegrini, é amanhã que vai acontecer a Assembleia dos Trabalhadores do Transporte Especial, dos donos das empresas? Pois é, Paulo, não, é dos funcionários, né, do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Especial, que é liderado pelo William Enoch. Nessa Assembleia, Paulo, o Enoch vai mostrar aos trabalhadores, apresentar aos trabalhadores a proposta dada pelo sindicato patronal, que acena com um aumento de 3%. A categoria vai dizer nessa Assembleia se ela aceita esse aumento ou se vai reivindicar mais coisas aí através de uma greve que poderá acontecer nos primeiros dias da semana que vem. Já houve uma demanda também por parte dos empresários do transporte e queriam também aumentar os seus contratos com as empresas do DI, não é, Pellegrini?
Pois é, Paulo, tem também essa situação aí. Eles reclamam também, né? Tanto os sindicatos como um todo, como os trabalhadores de ônibus, como eles colocam, piratas, né? São pessoas que não são de empresas, que alugam os vans aí sem a manutenção, sem o motorista qualificado para o transporte dos trabalhadores. Isso é irregular, mas isso, segundo o Enoque do sindicato, isso vem acontecendo muito. Eles também estão brigando por isso, Paulo. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Bom trabalho para ti. Muito bem, Paulo Guerra. Deixa eu mandar aqui um abraço especial, né? Ontem pararam na unidade externa do Jornal da Manhã, mandaram um alô para toda a nossa equipe. O Miguel Tapajós, um garotinho de aproximadamente uns 2 a 3 anos, Paulo Guerra. Ele é filho do seu Elson e da dona Cristina, né? Eles estavam em uma S10 e pediram para mandar um alô, que o garotinho está indo para aula lá pro Colégio Militar, lá do Petrópolis, e vai todos os dias ouvindo o Jornal da Manhã. Então aí, Miguel Tapajós, um abraço aí de toda a equipe do Jornal da Manhã para ele também e para o seu Elcio e a dona Cristina, que estão no trânsito nesse momento, Paulo Guerra, ouvindo o Jornal da Manhã. É o Jornal da Manhã interagindo com os seus ouvintes. Bom trabalho e até daqui a pouco, 5h58. Representantes de PROCONs dos estados da região norte, além de entidades civis ligadas à defesa dos direitos do consumidor, participaram ontem da reunião regional entre a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor da região norte. A reunião de trabalho foi realizada na sala de imprensa da sede do governo do estado. A reunião de trabalho serviu para enfatizar a importância da integração dos PROCONs e demais entidades que atuam na defesa dos direitos consumeristas, levando em conta as peculiaridades de cada região, em especial dos estados do Amazonas, do Amapá, do Pará, do Acre, de Rondônia, Roraima e do Tocantins. Os representantes dos órgãos poderão tirar dúvidas relacionadas à plataforma consumidor.gov.br como aliada no trabalho de melhorias das relações de consumo e foram convidados a aderirem à ferramenta para se tornarem órgãos de monitoramento da plataforma. 6h04 em Manaus. Um bom dia para os ouvintes de Itacoatiara que acompanham o Jornal da Manhã através da Rádio Panorama. O ex-vereador Donatinho acaba de ligar aqui para a nossa redação dizendo que está acompanhando o Jornal da Manhã. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Não é o José Alberto Zegdeg, é o Valdino Castro que está em Urucará. Festa do Divino, Valdino. Bom dia Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje, sexta-feira, dará início à festa ao Divino Espírito Santo aqui em Urucará. A festa é um evento religioso e cultural da população católica de Urucará. Todos os anos atrai milhares de devotos. A cidade se movimenta com a chegada de inúmeras embarcações que aportam ao município. A festa dará início hoje, 26 de maio, e encerrará dia 4 de junho, dia de Pentecostes. O evento é uma realização da paróquia de Urucará, com apoio da prefeitura do município. Padre Alex Viana, pároco de Urucará, fala da importância da festa ao Jornal da Manhã. Bom dia, padre. Bom dia, queridos irmãos e irmãs do Jornal da Manhã, os ouvintes. Bom dia, Paulo Guerra, nosso queridíssimo locutor, do qual passa para nós a verdade pela manhã. Nós estamos convidando você que nos ouve para essa importante festa do Espírito Santo, onde nós preparamos nossa vida, nossa família, nossa comunidade para receber o Espírito Santo. Começa hoje nossa festa, terminará assim, dia 4, com o Pentecoste e a festa do Espírito Santo. Convidamos você e sua família, uma proposta que nós temos hoje desta festa, que todas as famílias buscam unidade e pelo Espírito Santo. Nós hoje convidamos todos vocês que nos ouvem. Venha e faça uma experiência com Deus. E sempre agradecemos essa rádio e assim nos ajuda a comunicar essa festa. Que seja o Espírito Santo abençoe e assim ilumine toda a inteligência de cada um. Paulo Guerra, logo mais às 8 da manhã, dará início à tradicional procissão realizada pelos alunos das escolas que percorrerão as principais ruas da cidade. A festa do Divino aqui em Urucará é um momento onde os fiéis católicos se encontram para contemplar e celebrar sua fé. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. Faltou só a bênção do padre aqui à equipe.
Valdir Correia, inclusive, reclamou disso. 6h07 em Manaus. Vamos lá na Capurus, temos informações com José Alberto Zagdeg. Caiu a ligação. A Universidade do Estado divulga o edital e convocação para a matrícula institucional referente ao vestibular ICIS 2016, acesso 2017, segunda etapa, segunda chamada. A recepção dos documentos ocorrerá entre os dias 29 e 31 deste mês. A segunda etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no segundo semestre de 2017. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, realizará novo leilão público de bens penhorados nesta sexta-feira, às 9h30, simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica. Para leilão, uma casa, 2 escavadeiras, 6 veículos e diversos maquinários. O valor arrecadado com a venda dos bens será destinado ao pagamento de débitos trabalhistas de 14 processos que tramitam no TRP 11 e que já estão na fase de execução, quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial. A Crença da Cura Espiritual tem feito indígenas venezuelanos recusarem tratamento de saúde em Manaus, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Nesta quinta-feira, uma reunião foi realizada com lideranças e a Censa para discutir o assunto. Segundo a pasta, métodos tradicionais dos índios vão ser usados em conjunto com o tratamento padrão. Durante o encontro, índios refugiados na capital explicaram sobre os tratamentos tradicionais adotados por eles. Em 2 meses, 3 venezuelanos morreram vítimas de problema de saúde aqui em Manaus. Governo do Amazonas vai investir 7 milhões de reais no município de Iranduba. J. vai trazer os detalhes. O governador interino Davi Almeida recebeu em audiência no dia de ontem o prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, os secretários da Casa Civil, George Gomes, e de Assistência Social, Thelma Viana. O presidente da Câmara de Vereadores, Alessandro Carbajal, e o líder do prefeito na casa, José Augusto de Souza, também participaram do encontro, em que foram abordados vários temas de interesse do município. Na noite de ontem, o prefeito Chico Doido falou sobre o encontro com o governador Davi Almeida. Foi o primeiro encontro que eu tive com o governador, muito positivo, né? E também fui agradecer ele pela atitude dele, logo que assumiu, autorizou logo o serviço do asfaltamento da estrada de Jornalice. Fiquei muito feliz com isso e eu estou tratando com ele a respeito de outros ramais também. Ele me prometeu que vai me ajudar, está designando uma verba imediatamente de 7 milhões para o município de Iranduba. Nós vamos já chamar a Secretaria de Infraestrutura para fazer os projetos para a infraestrutura do município de Iranduba. Em tempo. 2 eventos da área de educação movimentam Iranduba na manhã de hoje. A Escola SESI Davi Nóvoa encerra as atividades em comemoração à Semana da Indústria com uma caminhada pela cidade, seguida de uma exposição das empresas do município e também de Manaus. E na Escola Independência, na estrada de Janauari, a partir das 8 horas da manhã de hoje, tem a 6ª corrida Volta às Aulas Curupira e o lançamento do projeto Educação Fiscal 2017, com palestras, distribuição de material escolar, atividades físicas e plantio de mudas de árvores. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. 6h11 em Manaus. Daqui a pouco teremos detalhes sobre mais uma operação da Lava Jato. A Polícia Federal está nas ruas desde as primeiras horas de hoje, cumprindo mandados da 41ª fase da Operação Lava Jato. Daqui a pouco mais detalhes sobre esta operação. Acontece nesta sexta-feira a 2ª edição do Projeto Circuito da Ciência de 2017. O evento é aberto a estudantes e ao público em geral e ocorre entre 8 e 11 horas no Bosque da Ciência. O projeto Circuito da Ciência acontece na última sexta-feira de cada mês e é uma realização do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, por meio da Coordenação de Extensão. Tem como objetivo socializar a produção do conhecimento científico do Instituto e promover a educação ambiental para a comunidade. A Prefeitura de Manaus pedirá apoio do Exército Brasileiro para o trabalho de recuperação de ruas da capital. A informação é do vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF, Marcos Rota. Atualmente a pasta trabalha em regime de mutirão para pavimentar e recuperar cerca de 400 ruas do bairro Cidade Nova. O próximo ponto a ser atendido deve ser o bairro de São José. Segundo Rota, na
próxima segunda-feira, o prefeito Arthur Neto vai se reunir com o general Geraldo Mioto para discutir a participação do Exército nas obras. Temos informações, é tomado contato José Alberto Zegdeg em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, UNCAM, realiza logo mais a partir das 8 horas no auditório da Igreja dos Mormons um encontro de formação para conselheiros municipais de educação. A UNCAM é uma entidade organizada em todos os estados brasileiros com a finalidade de incentivar e orientar o funcionamento destes colegiados e como pauta permanente a criação dos conselhos municipais de educação em todos os municípios do Brasil. A senhora Mara Regina Marques de Oliveira, presidente do Conselho de Manacapuru, fala da importância do encontro de hoje. A importância dessa formação é exatamente para o benefício da educação, não só de Manacapuru, mas como os municípios vizinhos que compõem o Polo 3, que faz parte da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCAM regional. A nossa presidente, Graça Cascais, vai estar presente para essa formação, juntamente com seus técnicos, e terão a participação de 10 municípios, que é Iranduba, que é o polo realmente, né? Manaus, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Capiranga, Presidente Figueiredo, Anamã, Beruri e Anuri. E ainda teremos a participação de Manaquiri, que faz parte do Polo 4, mas também vai participar conosco. Porque todos os conselheiros que fazem parte do conselho, eles vêm muito verdes. E aí nós não temos o conhecimento. Então essa formação é exatamente para isso, para conhecermos como funciona, exatamente para somar junto à educação do município. O encontro estará dividido em duas partes. Pela manhã, as palestras voltadas para a educação no âmbito dos sistemas, financiamento da educação e a importância dos conselhos municipais e seu funcionamento. À tarde, oficinas que dimensionarão como trabalhar dentro dos conselhos. Bem, Paulo, dentre os milhares de ouvintes espalhados pelo mundo inteiro, estão aqui em Manacapuru nosso amigo Eumênio Rodrigues e também a sua esposa Laurinete na escuta do Jornal da Manhã. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h14 em Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas deu início nesta semana à utilização do Serasa Ajude, um sistema de Conselho Nacional de Justiça que permite a comunicação direta entre os tribunais e a Serasa. A implantação do sistema no Tribunal de Justiça começou pelos 6º e 12º juizados especiais cíveis. O uso da ferramenta já está disponível para todas as unidades de primeiro e segundo graus da capital e primeira instância no interior do estado. A comunicação entre o judiciário e o Serasa gira em torno de demandas como pedidos de inclusão de devedores no cadastro de inadimplentes, exclusão de registros feitos indevidamente, pedidos de informações como endereços e contatos de devedores, dentre outros. Conforme o CNJ, o objetivo da ferramenta Serasa Ajude é reduzir o tempo de tramitação e cumprimento das ordens judiciais emitidas pelos magistrados, principalmente em processos envolvendo cobrança de dívidas e relações de consumo. 6h15 em Manaus. O comandante de logística do Exército Brasileiro, general Guilherme Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, realizou na tarde de ontem uma palestra com o objetivo de mostrar novas oportunidades a empresários da indústria amazonense em relação à venda de materiais logísticos que podem ser utilizados pelo Exército Brasileiro. O general explicou também como será realizado o Amazon Log 2017, um treinamento logístico do Exército no município de Tabatinga. Entre os dias 6 e 13 de novembro deste ano, o Exército pretende realizar um exercício de logística no município de Tabatinga, onde fica a tríplice fronteira brasileira entre Brasil, Colômbia e Peru. A atividade chamada de Amazon Log 2017 visa auxiliar cidadãos que passem por calamidades públicas e catástrofes. Após o sucesso de 2016, a Associação Nacional de Delegados Federais do Amazonas realiza nos dias 8 e 9 de junho, no Teatro Manauara do Manauara Shopping, o segundo Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, com a presença de importantes nomes ligados à Polícia Federal e ao Judiciário Brasileiro. Segundo Pablo Oliva, delegado federal e presidente da DPM, o simpósio é destinado à sociedade em geral, mas principalmente para estudantes universitários, pequenos e grandes empresários, servidores públicos e profissionais liberais. Este ano o evento contará com as palestras de Guilherme Nussi, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e doutor criminalista Ney Belo, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e mestre em Direito Ambiental. Gilson Dipp, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça e ex-corregedor do Conselho Nacional de Justiça.
Valisney Oliveira, juiz federal da 10ª Vara do Distrito Federal e atuante nas operações Lava Jato e Zelotes, e Coriolano Almeida, diretor jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e mestre em Direito. O deputado estadual Belarmino Lins, do PROS, se disse indignado e surpreso com a veiculação de notícias sobre a inclusão de seu nome em uma relação de depoentes em favor da advogada Priscila Marcolino Coutinho, arrolada na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. Belarmino disse que não conhece a advogada. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, criticou nesta quinta-feira no plenário do Senado a decisão do governo federal de exonerar Rebeca Garcia da Superintendência da Zona Franca de Manaus e reafirmou seu compromisso com os trabalhadores. Quero deixar meu protesto contra a retaliação sofrida por Rebeca Garcia e registrar minha solidariedade a ela, que exerceu um papel extremamente correto na suframa, disse o parlamentar, que atribuiu o episódio ao voto proferido na Comissão de Assuntos Econômicos na terça-feira a favor do adiamento da leitura do relatório da reforma trabalhista. Não quero acreditar que, por ter exercido meu voto pedindo para que pudéssemos debater um relatório que sequer havia sido publicado, Rebeca tenha sido demitida sem nenhuma explicação, acrescentou Eduardo Braga. Eduardo Braga ameaçou deixar a base aliada. Polícia. A Polícia Federal está nas ruas desde as primeiras horas desta sexta-feira para cumprir mandados da 41ª fase da Operação Lava Jato. Estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e 3 mandados de condução coercitiva nos estados de Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Daqui a pouco os detalhes sobre quem é quem nesta operação. Roberto Peregrini diz o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite de ontem no bairro da Compensa, 2 homens armados invadiram uma casa por volta de 20h30 na Travessa Belém. Segundo as informações, os homens estavam à procura de um usuário de drogas que possivelmente estaria devendo a boca. Eles entraram na casa atirando e feriram 2 pessoas, uma da casa ao lado que não tinha nada a ver com a conversa. As pessoas entraram na casa atirando, um fugiu pela janela e o outro pelo telhado. Assim que percebeu os tiros, os homens saíram correndo. Uma pessoa foi atingida na virilha de raspão, outra no braço e uma no pescoço, e foram encaminhados ao serviço de pronto atendimento do bairro de São Raimundo. O bicho pegou, a bala comeu ontem à noite lá no bairro da Compensa. Pronto socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Um outro homem deu entrada vítima de arma de fogo. Ele chegou sangrando no pronto socorro 28 de agosto. Entretanto, foi muito bem atendido e está fora de perigo, ou seja, ele não corre risco de morte. Pronto socorro, João Lúcio. O homem deu entrada vítima de cacetada na cabeça, pegou-lhe uma paulada no pé do vidro. Era uma briga de galera que estava acontecendo no bairro Jorge Teixeira. Rapaz, falando em briga de galera, quem quer ver uma briga de galera é só acessar o portal do Globoesporte.com. Eu vi a briga do Fart com aquele outro time lá, com o pessoal do Manaus, o pessoal do Fart quebrando tudo, o pessoal do Fart batendo, dando murro em juiz. Parecia pra jogar bola não, aí pra jogar bola não, mas pra ser galeroso, rapaz, o time do Fart é bom. Quebraram tudo. Outra briga de galera. Depois da galera do Fart, quem quebrou tudo também foram os galerosos do bairro Zumbi dos Palmares. Em uma parada de ônibus, eles quebraram telha e faziam arrastão a noite de ontem, até que a polícia chegou e deteve esses bandidos. A Polícia Militar, agindo durante a noite e madrugada, sempre com grande trabalho, o subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Walter Cruz, nas ruas da cidade. Esse é bom, esse Coronel Walter Cruz. E estava ele sempre nas ruas. E ontem, os policiais da 30ª SICOM, por volta de 21h10,
detiveram um homem de 23 anos após ser reconhecido por uma vítima. Ele estava assaltando, tomou celular, tomou pertences dessa senhora. A polícia rapidamente chegou e prendeu o bandido. Tráfico de drogas, policiais da Rocan, da viatura, não tem aqui o número da viatura, mas a polícia da Rocan, os policiais da Rocan que estavam ontem nas ruas da cidade e detiveram um menor de 17 anos de idade portando uma boa porção de pasta base de cocaína, de trouxinhas de cloridato também de coca, uma balança de precisão. Tudo aconteceu na rua Joinville, no bairro Novo Aleixo. O rapaz foi apresentado na delegacia especializada em atos infracionais de menores. Ações aí, tem muitas outras, carro recuperado, tem o roubo tentado, a polícia militar fazendo as suas partes, fazendo a sua parte, melhor dizendo, nas ruas da cidade. Ontem, na área central da cidade, as pessoas também agradecendo o coronel Walter Cruz, que sempre está conversando com os comerciantes e ouvindo os reclames da população. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Antes, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, destacando mais uma vez, como fizemos na abertura do jornal de hoje, dizendo que o ônibus do transporte especial da empresa Tema, que estava transportando trabalhadores da Filco, os trabalhadores haviam deixado o trabalho e quando passaram na rua 25 de dezembro, próximo à escola J. Rezende, 3 homens chegaram perto do ônibus, quando o ônibus estava passando pelo quebra-mola, se atravessaram na frente do ônibus, anunciaram o assalto e levaram pertences dos trabalhadores. Outro caso semelhante, também com a empresa Tema, aconteceu também no bairro Tancredo Neves, só que dessa vez um pouquinho mais tarde. O primeiro, aliás, um pouquinho mais cedo. O primeiro assalto aconteceu a 1 da madrugada, o outro a 2h40. O micro-ônibus da Tema também foi assaltado no momento que estava deixando aí o trabalhador em casa, lá na rua Bernardo Cabral. Eles também levaram celulares, relógios, dinheiro, os pertences em geral dos trabalhadores que estavam voltando para casa. Mais uma vez aí o sindicato, através do INENOC, pede um reforço policial na questão do transporte especial, que já foi feito operações e diminuiu muito o número de roubos. Mas só que agora os bandidos estão querendo voltar às atividades. Morte! O assunto agora é morte! O assunto agora é sangue! No bairro Nova Conquista, na rua Urucará, por volta de 22 horas da noite de ontem, um homem de aproximadamente entre 35 e 40 anos de idade foi barbaramente assassinado com dois balaços pelo corpo. Tudo aconteceu, repito, às 22 horas no bairro Nova Conquista. 20 horas e 30 minutos. Tudo parecia tranquilo no bairro Águas Claras. A maioria das pessoas assistiam a novela, que na novela, naquele momento, estava mostrando os beijos acalorados e apaixonados da Major Geisa com o motorista Zeca. Os dois estão apaixonados e prometem casar. Mas eu já descobri que a Geisa vai ficar com o Caio. Todo mundo assistindo a novela, de repente ouviram-se estampidos. Era pô! Um dizia, será que é algum santo de macumba? Será que alguém está fazendo aniversário? Não! Não, 1000 vezes não! Era a morte que estava no bairro Águas Claras. E um homem de 23 anos foi barbaramente executado com 3 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos.
morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para você que gosta de estar no mato, para você que gosta de estar no sítio, eu vou pro sítio no final de semana, eu vou pro mato. Todo cuidado é pouco. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para você que gosta de andar no mato, ontem um caso acontecido no ramal Comebol, na BR-174, é para redobrar o cuidado. Um homem morreu e tudo aconteceu assim. Um caseiro de 37 anos de idade havia acabado de trabalhar como caseiro na BR-174 no ramal Comebol. Ele deu uma parada para tomar um café e estava conversando com familiares e amigos. O pessoal do mato gosta de conversar, estava batendo aquele papo. De repente, ele resolveu voltar ao ramal. Aí entrou no ramal e logo depois, uns 2 minutos após ter deixado a casa, só se ouviram os gritos: ai, 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 acode, acode, acode. Era esse homem, ele foi atacado, ele foi picado por uma cobra surucucu pico de jaca. Era por volta de 14 horas de ontem. O caseiro foi picado pela cobra e ficou aos gritos. Para se ter uma ideia do perigo que essa cobra representa, não deu nem tempo dele ser socorrido. Logo após ser picado pela surucucu pico de jaca, esse homem acabou morrendo. A cobra, o homem foi atendido lá por seus parentes e amigos e a cobra evadiu-se no local. Isso da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde a bala matou! Onde a bala matou! E a cobra também tirou uma vida. Todo cuidado é pouco. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h35 em Manaus. Os números das loterias. Dupla Sena concurso 1647 acumulou nas duas faixas. As dezenas do primeiro sorteio foram 09, 23, 38, 39 e 42 e 49. No segundo sorteio, 07, 10, 14, 20, 29 e 49. A Quina acumulou no concurso 4.392. A quadra saiu para 184 apostadores, cada um leva R$2.840,40. O terno teve 8.875 ganhadores com premiação individual de R$88,55. As dezenas da Quina foram 02, 15, 31, 39 e 40. E finalmente a Time Mania, concurso 1036, time do Coração Rio Branco do Acre, prêmio acumulado em 23 milhões. 6 números, 10 apostas, prêmio para cada uma é R$237,59. 5 números, 384 apostas, premiação R$976,10. Números da Time Mania 04, 05, 25, 49, 50, 60 e 79. Repetindo: 04, 05, 25, 49, 50 60 e 79. 6h37. Esportes. O Esporte definiu o técnico Vanderlei Luxemburgo como principal alvo. Após a demissão de Ney Franco na última quarta-feira, a diretoria do Leão já se mobiliza para acertar com um sucessor. E o número 1 é Luxemburgo. O técnico Roger Sampaoli chegou nesta quinta-feira à Argentina para começar o seu trabalho à frente da seleção do país. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito apenas no próximo dia 1º de junho. O ainda comandante do Sevilha aterrissou durante a madrugada em Buenos Aires e evitou falar com a imprensa. O próprio treinador anunciou que irá assumir o time argentino no último dia 19. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Atlético Nacional 3, Barcelona do Equador 1. Estudiantes 1, Botafogo 0. Grêmio 4, Zamora 0. Guarani do Paraguai 0, Deportes e Quick 0. Emelec 3, Melgar 0. River Plate 1, Independiente de Medellín 2. Com o término da fase de grupo da Libertadores, os torcedores e clubes terão que esperar para conhecer os confrontos das oitavas de final da competição. A Conmebol sorteará os duelos somente no dia 14 de junho em Luque, lá no Paraguai, em sua sede. O evento estava anteriormente marcado para o dia 7, mas foi postergado devido aos jogos da data FIFA.
UEFA. As partidas de ida estão marcadas para os dias 4, 5 e 6 de julho. Os classificados das quartas só serão conhecidos no mês seguinte, nos 18, 9 e 10 de agosto. No sorteio, a Conmebol já definirá o cruzamento até a final. E a bola vai rolar hoje. 19 horas, Campeonato Brasileiro Série C tem Joinville e Tupi. Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, Criciúma e América Mineiro. Às 20h30, Boa Esporte Clube e Oeste. Às 21h30, Campeonato Brasileiro Série B, Goiás e Brasil de Pelotas. Últimas notícias. A Bovespa fechou praticamente estável ontem, com queda de 0,05% para 63.226,79 pontos. As ações da JBS saltaram 22,54% e tiveram a maior alta da bolsa. No mercado de câmbio, o dólar teve valorização de 0,12%, cotado em R$3,28. Dado divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central sinalizam que a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito apresentou queda de 67,8 pontos percentuais ao atingir 422,5% ao ano no mês de abril. Em março, a taxa de juros era de 490,3%. A queda das despesas e o reforço de caixa do imposto de renda pessoa física fez as contas do governo federal registrarem o melhor resultado para meses de abril em 3 anos. No mês passado, o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central registraram superávit primário de 12,569 bilhões. O esforço fiscal mais alto para o mês desde abril de 2014, 16,612 bilhões. O superávit primário é a economia do governo para pagar o juros da dívida pública. De acordo com a política de preços anunciada pela Petrobras em outubro de 2016, o Grupo Executivo de Mercado e Preços, após avaliação, decidiu reduzir o preço médio das refinarias em 5,4% para a gasolina e em 3,5% para o diesel. A decisão foi guiada predominantemente por um aumento significativo nas importações do último mês, o que abrigou o ajuste de competitividade da Petrobras no mercado interno. Se a revisão for integralmente repassada e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel pode reduzir cerca de 0,7 centavos por litro em média e a gasolina 0,9 por litro em média. Mais de 200 mil imóveis nobres ou usados estarão disponíveis no 13º feirão da Casa Própria da Caixa Econômica, que começa hoje e vai até domingo em 11 cidades. O banco oferece financiamentos de até 3 milhões com taxas de juros que partem de 4,5% ao ano. O sistema prisional do Rio Grande do Norte registrou a maior fuga de sua história na madrugada desta quinta-feira. Um túnel de 30 metros de extensão serviu para a fuga de 91 presos da penitenciária estadual de Parnamirim, localizada na região metropolitana de Natal. 9 fugitivos foram recapturados. Michel Temer vai se reunir hoje em Brasília com ministros para discutir um plano de segurança para o estado do Rio de Janeiro, escolhido como laboratório para receber um programa nacional de combate à criminalidade. Uma investigação do Ministério Público da Espanha aponta que o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, recebeu 28 milhões de reais em propinas por amistosos da seleção brasileira. Além disso, Teixeira teria um cartão de crédito VIP e esquemas para driblar o FBI para viajar ao exterior. Cenário negativo para a ciência brasileira. Caiu o número de pesquisadores brasileiros participando das pesquisas junto ao Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, um dos principais institutos científicos do mundo. O presidente Michel Temer sancionou com vetos a lei da migração que define direitos e deveres do migrante e regula a entrada e a estada de estrangeiro no Brasil. Entre os vetos, o presidente retirou algumas mudanças polêmicas, como os dispositivos que concediam ao imigrante direitos equivalentes aos brasileiros. O Senado aprovou rapidamente nesta quinta-feira a medida provisória que libera o saque das contas inativas do FGTS e aumenta a remuneração das contas do fundo. A medida provisória precisava ser aprovada pelo Congresso até 1º de junho. Os trabalhadores nascidos entre setembro e dezembro teriam o saque ameaçado. Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, foi absolvida pelo juiz Sérgio Moro pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas. O juiz alega falta de provas para comprovar o dolo praticado por ela. Na mesma ação, Moro condenou o ex-diretor da Petrobras, Jorge Luiz Celada, por corrupção passiva. O juiz federal Sérgio Moro ouve nesta sexta-feira mais 4 testemunhas de acusação em um processo que apura um suposto pagamento de propinas por parte da Odebrecht ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A audiência está marcada para as 14 horas. Devem ser ouvidos na audiência o doleiro Roberto Youssef, o lobista Fernando Falcão Soares, conhecido como Fernando Baiano, o ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró e o lobista Milton Pascovitch.
Todos são delatores da Operação Lava Jato e já foram condenados em processos relacionados às investigações de desvio de dinheiro na Petrobras. Perdão judicial. É o que prevê o acordo de delação premiada dos donos da JBS, que foi o combustível da crise política que explodiu sobre o governo Temer nos últimos dias. Os irmãos Wesley e Joesley Batista não serão presos, mesmo com a participação no esquema criminoso. Eles tiveram mais benefícios que Marcelo Odebrecht, por exemplo, condenado a 2 anos e meio de prisão. Ricardo Saldi, um dos relatores da empresa JIF, entregou ao Ministério Público Federal notas fiscais e contratos que, segundo ele, teriam sido utilizados para dissimular o pagamento de propina a dirigentes do PMDB. O delator disse que entre os documentos estão o número de notas fiscais que teriam sido emitidas pelo Instituto Ibope para a JBS. Após críticas da oposição, da base aliada e de integrantes do Judiciário, o presidente da República, Michel Temer, recuou e decidiu revogar o decreto de quarta-feira que autorizava a presença de tropas das Forças Armadas para fazer a segurança de prédios públicos na esplanada dos ministérios em Brasília. A OAB protocolou nesta quinta-feira o pedido de impeachment de Michel Temer na Câmara dos Deputados. A organização acusa o presidente de prevaricação, o que caracterizaria crime de responsabilidade. A Advocacia Geral da União solicitou com urgência um levantamento dos prejuízos a órgãos públicos após quebra na manifestação de quarta-feira em Brasília. A medida tem o objetivo de embasar ações judiciais para a reparação de danos ao patrimônio público após a marcha Ocupa Brasília, que levou à esplanada dos ministérios manifestantes de todo o país. Os prejuízos causados pelos vândalos ultrapassam R$1 milhão. O 11º Tribunal Penal para Processos como Réus Livres da Corte Superior de Justiça de Lima negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente do país, Alejandro Toledo, investigado por ter recebido propina da construtora brasileira Odebrecht. A oposição britânica, o Partido Trabalhista, diminuiu a vantagem dos conservadores da primeira-ministra Theresa May para 5 pontos, a menos de 2 semanas para a eleição legislativa nacional, de acordo com a primeira pesquisa de opinião publicada desde um ataque suicida que matou 22 pessoas em Manchester. A pesquisa foi divulgada pela agência de notícia Reuters. Membros da Força Aérea Britânica deixaram uma mensagem para o Estado Islâmico rabiscada numa bomba destinada a atacar integrantes do grupo terrorista com amor de Manchester. A foto da mensagem começou a circular nas redes sociais. Não está claro quando ou onde a imagem foi feita ou se a bomba foi de fato usada. Mas o e-mail para a emissora americana CNN, um porta-voz da RAF, confirmou que a foto é autêntica. A RAF participa de ataques aéreos contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. O grupo extremista reivindicou a autoria do ataque à Arena Manchester, que matou 22 pessoas e feriu outras dezenas. Ao menos 35 civis morreram nos bombardeios da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos em uma cidade no leste da Síria que está nas mãos do grupo extremista Estado Islâmico, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A maioria dos mortos era de familiares de combatentes do grupo Estado Islâmico, entre eles sírios e marroquinos, informou a Associated Press, o diretor do Observatório, Rami Abdelrahman. Outros 9 são civis sírios, dos quais 5 são crianças. O estado do Alabama executou hoje Thomas Arthur, um preso de 75 anos que tinha travado uma longa batalha legal com a qual tinha evitado a injeção letal 7 vezes desde o ano de 2001. Arthur foi condenado à morte e executado por assassinar no dia 1º de fevereiro de 1982 Troy Wicker, marido de sua então amante Judy, tendo recebido $10 mil, um crime do qual sempre se declarou inocente. Mas antes ele já havia matado a própria cunhada. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 9 de junho, de acordo com o Ministério da Saúde. A meta é alcançar 90% das 54,2 milhões de pessoas incluídas no público-alvo, mas até esta quinta-feira, ontem, apenas 63,6% haviam recebido a sua dose. Os grupos que podem tomar a vacina pelo SUS, os idosos têm até o momento a maior cobertura. 72,4% desse público já se vacinou. Entre as puérperas mulheres que tiveram bebê recentemente, o alcance foi de 71,2% e entre os indígenas, de 68,6%. Os grupos que menos se vacinaram foram as crianças com 49,9% de cobertura, gestantes com 53,4% e os trabalhadores de saúde com 64,2%. Este ano a novidade da campanha foi a inclusão dos professores da rede pública e privada no público-alvo.
Até o momento, 60,2% deles se vacinaram. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Temer diz que Brasil não parou e não vai parar. Folha de São Paulo. Moro absolve mulher de Eduardo Cunha em processo da Lava Jato. O Estado de São Paulo. Conversa entre Temer e Rocha Loures pode gerar novo inquérito. Planalto Central, Correio Brasiliense. OAB protocola pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Valor econômico. Superávit primário do governo central é o melhor para abril em 3 anos. Estado de Minas. Procuradoria pede para investigar Jucá por suspeita de desvio nos Correios. Recife, Jornal do Comércio. Campanha de vacinação contra a gripe no Brasil é prorrogada até o dia 9 de junho. Fortaleza, Diário do Nordeste. Casal que faturava 1 milhão por ano com golpes é preso na Operação Ostentação. Porto Alegre, 0 hora. Temer está entre os líderes mais impopulares do mundo, segundo a revista Time. Brasil Econômico. Juro do rotativo do cartão de crédito tem queda em abril e atinge 422,5%. Edições impressas locais agora. Industriário mata mulher com 7 facadas. Jornal do Comércio. Velhas disputas políticas colocam Suframa em xeque. A crítica. FGTS, calendário, mantidos os saques das contas inativas. Em tempo. OAB entra com pedido de impeachment de Temer. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Marcos Salles, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.